Mediunidade, Edgar Armond. Obsessões. Obsessão, no entendimento geral, significa loucura, mas nós, espíritas, sabemos que são desvios momentâneos e passageiros do equilíbrio psíquico, que nem sempre afetam a mente. Esse assunto tem sido muito estudado e os autores espíritas conhecem bem seus detalhes. E somente de passagem, a ele aqui nos referimos, para rematar as considerações que atrás fizemos sobre mediunidade curadora. Dividimos as obsessões quanto à origem, em internas e externas. No primeiro caso, o doente é obsessor de si mesmo. Existe, pois, uma auto-obsessão, cujas causas podem ser hipertrofia intelectual ou excesso de imaginação, vida contemplativa ou misticismo, esforço introspectivo sistemático, fixações mentais inalteráveis e etc. O doente constrói para si um mundo mental divergente povoado de ideias fortes ou mórbidas, que se tornam fixas ou de concepções abstratas ou fantasiosas que se sobrepõem à razão, estabelecendo no campo da mente um regime de desvario, deslocando-se do campo das realidades ambientes. Nestes estados há sempre predomínio do subconsciente. Como se vê, há um desvio funcional da mente consciente com base no próprio espírito, e quando esse desvio ultrapassa os limites daquilo que é considerado o máximo tolerável por todos, o indivíduo passa a ser taxado de lunático, demente. Nestes casos, o equilíbrio pode ser restabelecido com a simples modificação das atividades normais do doente, que devem ser orientadas o mais possível para o campo das tarefas materiais concretas e objetivas. Busque-se uma substituição de pensamentos. No segundo caso, a obsessão é externa, quando provocada por agentes estranhos, alheios ao doente, que podem ser diretos, entidades desencarnadas, e indiretos, larvas, pensamentos, formas e outras espécies de influenciação telepática. Em todos estes casos, a perturbação tem duração mais ou menos limitada e afastada à causa. Cessam os efeitos, quase sempre recuperando a mente sua normalidade anterior. Somente podemos considerar loucura, isto é, desequilíbrio irremediável, os casos em que o organismo foi invadido por agentes patológicos ou causadores de lesões nos centros anímicos, como, por exemplo, a sífilis, o álcool, traumatismos, etc. Então, como bem se percebe, não se trata mais de obsessão, porém de lesões que impossibilitam a mente de funcionar em ordem. E é em relação a estes casos, principalmente, que a mediunidade curadora se limita à atenuação do sofrimento. Nas obsessões mais graves, quando a cura é permitida, e em todos os demais casos, só se colhem bons resultados quando o doente colabora, reagindo no campo moral, edificando-se no esforço da reabilitação. Caso contrário, os resultados serão passageiros, porque o doente acaba se acumpliciando com o obsessor. E a obsessão sistematicamente reincide, em muitos casos, perdurando até além da morte. Se houver reação, vão se desatando aos poucos os laços que prendem o obsessor ao obsidiado, acentuando-se cada vez mais a incompatibilidade vibratória dos perispíritos, e dá-se por fim a separação entre ambos. Sabemos das dificuldades existentes no se compelir os obsidiados a colaborarem na sua própria regeneração. Comumente se afastam, negam-se a ouvir e a assistir trabalhos e a seguir conselhos no que, aliás, como sabemos, são levados pelos próprios obsessores.
que, ligados fortemente aos seus perispíritos, dominam a sua consciência, pensamentos e atos. Os obsidiados se acostumam com os obsessores durante anos, entre eles troca, permuta de fluidos e, se separamos violentamente, podem surgir lesões mais ou menos graves no organismo físico ou psíquico. É preciso ir desligando aos poucos. Nos casos de obsessão avançada, após as crises agudas dos ataques diretos, perseguidores e perseguido permanecem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Os obsidiados julgam muitas vezes querer libertar-se. Entretanto, no íntimo, alimentam-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apegam-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Entretanto, é possível agir de forma a captar esse precioso concurso individual em entendimento direto com o obsidiado, demonstrando-lhe o nosso desejo de curá-lo e, aos poucos, incutindo-lhe no subconsciente conceitos evangélicos apropriados. Por outro lado, levados à sessão de cura espiritual, devem-se ser submetidos a passes apropriados por médiuns que possuam faculdades curativas, os quais, como veículos dos espíritos, colocando as mãos sobre a cabeça do doente, projetarão sobre ele fluidos elevados captados no espaço com o concurso de toda a assistência, que deve estar concentrada fortemente naquele objetivo de cura. Este processo dá resultados apreciáveis e, no mínimo, se obterão afastamente temporários, como etapas progressivas e complementares de reabilitação psíquica do doente. O estado obsessional, em sua fase inicial, tem o nome já vulgarizado de encosto, quando o espírito que interfere é inconsciente e passivo. Numa outra bem mais avançada e mais grave, chama-se possessão, mas, generalizando, todos estes casos são fenômenos de vampirismo. Obsessão e suas modalidades são fenômenos que somente manifestam espíritos atrasados, pois não há possibilidade de serem loucos ou obsidiados espíritos de evolução mais avançada. Por último, queremos lembrar que nem sempre o tratamento das obsessões deve ter em vista o afastamento do obsessor, porque tal coisa às vezes não se pode dar. Mormente nos casos diretos, quando o obsessor e o obsidiado acham-se estreitamente ligados entre si por laços fluídicos e indissolúveis em tarefas de resgates kármicos. Para casas espíritas de grande movimento, nas curas de obsessões, não pode ser aplicado o processo clássico das doutrinações individuais. Por isso, estabelecemos na Federação Espírita do Estado de São Paulo o sistema que denominamos choque anímico, que permite assistir individualmente grande número de casos numa só sessão. O processo, em síntese, é levar diretamente ao coração do obsessor um forte jato de fluidos de amor. Vide trabalhos práticos de espiritismo, incluso na coletânea Prática Mediúnica, do mesmo autor, Editora Aliança, São Paulo. André Luiz, em seu livro já citado, explica que médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa lhes reclamam a presença, religando-se a eles automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Enquanto não se modificam suas disposições espirituais com a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam segundo os princípios da afinidade.
entendemos um pouco este capítulo para oferecer ligeiros informes sobre o sombrio setor do vampirismo, no qual focalizaremos apenas 3 aspectos como segue. 1. O vampirismo de tóxicos, fumo, álcool, entorpecentes. 2. O de energias orgânicas. E 3. De ectoplasma, para materializações visando vários fins. Primeiro, os viciados nesses tóxicos, quando desencarnam, continuam, entretanto, a sofrer o desejo do tóxico e, não possuindo mais o corpo orgânico terreno, satisfazem-se vampirizando os viciados encarnados, através dos quais absorvem as emanações deletérias dos tóxicos. Segundo, espíritos desencarnados fracos, doentes, sofredores, aderem ao perispírito dos encarnados e sugam-lhes as energias vitais, com as quais se retemperam, podendo levar suas vítimas a extremos de esgotamento. Terceiro, desencarnados absorvem ectoplasma de pessoas encarnadas e se materializam por mais ou menos tempo, durante o qual executam atividades muitas vezes tenebrosas, entre as quais se destacam as do vampirismo sexual, cujas materializações podem ser totais ou parciais e se exercerem no plano material ou no espiritual. Quando o desencarnado é masculino e o encarnado é feminino, o primeiro é denominado incubo, e quando é feminino, sucubo. Vide do mesmo autor, relembrando o passado, onde no capítulo 5 Vampirismo há um relato interessante do incubo, nota da editora. Denominamos vampirismo terreno quando as relações se dão em nosso plano e vampirismo astral quando se dão neste último plano. Os casos desta natureza exigem tratamento especial, muitas vezes drástico, para desligamento da entidade desencarnada. Esse setor de efeitos físicos, como se vê, é muito interessante e às vezes mesmo impressionante, porque os assistentes veem-se, assim, postos em contato direto e objetivo com os espíritos desencarnados. Os intelectuais encontram nesse possibilidades inúmeras e ideais a exercerem investigação de fundo científico. Os que precisam ver para crer e os filiados a credos dogmáticos ou platônicos, todos podem verificar pessoalmente a realidade da vida espiritual, do intercâmbio entre os mundos físicos e etéreos, enfim, da imortalidade da alma. Mas é preciso nesse setor agir com muito cuidado e discernimento, porque ele, justamente, oferece margem, pela sua complexidade, a uma série extensa de mistificações, ora de médiuns, ora de espíritos, a confusões muito naturais, para aqueles que não lhe conhecem as particularidades. Há uma porcentagem reduzida de manifestações que podemos citar como autênticas desta espécie, não passando muitas outras de fenômenos de outra espécie, que com esta se confundem. É comum, por exemplo, que espíritos de planos inferiores ligados à Terra, pelo desejo que sempre têm de se manifestarem aqui ou mesmo em missões de colaboração, utilizem-se de médiuns inconscientes de incorporação, e usando as próprias mãos e pés desses médiuns produzem as manifestações tidas como efeitos físicos, levitações de objetos, toque de instrumentos musicais, pseudomaterializações, etc., que não passam afinal de simples fenômenos de incorporação. Não cabe nos limites deste nosso trabalho entrar também no estudo das mistificações, conscientes ou inconscientes de médiuns e de espíritos, bem como do meio de evitá-las, mas podemos acrescentar que por 2 processos muito simples se pode selecionar as manifestações, sendo de segregar o médium de todo contato ou aproximação, mantendo sempre a cabina sob vistas de todos, e outros o de operar com meia luz vermelha ou azul de intensidade suficiente para tornar visível todo o aposento do trabalho e seus assistentes. A luz nem sempre impede a realização dos fenômenos, salvo os de caráter luminoso, que ficariam, é claro, prejudicados se utilizasse luz intensa.
O poder se ou não trabalhar com luz e a intensidade dessa luz, tudo depende da capacidade fluídica do médium e também da sua educação mediúnica. Mesmo que o médium ou o espírito operante não o desejem, devemos sistematicamente tentar a meia luz, pois somente assim se poderá garantir a autenticidade. Verificar os limites e classificar devidamente os fenômenos produzidos, e a recusa de submissão a estas exigências tão naturais, já por si mesma, torna suspeita a idoneidade dos operadores. Certos faquires no Oriente produzem os mais extraordinários fenômenos físicos, transportes, levitações, materializações, etc., em plena luz do dia e sem preparação ou auxílio de terceiros, pelo emprego somente de sua capacidade de produzir fluidos e o concurso de espíritos desencarnados. Para que possam lidar sempre com material conhecido e facilmente manejável, os espíritos, por sua vez, exigem mormente no início que os assistentes sejam em pequeno número e sempre os mesmos. Em seu livro, já citado André Luiz, referindo-se aos efeitos físicos, explica que os pensamentos e emissões de fluidos negativos por parte da assistência influem sobre o ectoplasma que está sendo manipulado pelos espíritos, obscurecendo-se e danificando-o. Isso é razoável, porque, de fato, o selecionamento lhes garante o êxito do trabalho, mas certo é também que, havendo médiuns com a faculdade de ceder fluidos em volume suficiente, treino operacional e capacidade da parte dos operadores nos dois planos, os fenômenos se produzirão de qualquer forma. Outro aspecto da questão que devemos focalizar é que esta forma de mediunidade é aquela que mais depressa e sistematicamente exaure o médium justamente atendendo a sua tarefa de doar fluidos. Os médiums dessa classe são, a bem dizer, doadores de sangue fluídico, que não podem ser utilizados em constantes períodos de recuperação, muito embora os próprios espíritos operadores promovam, ao fim de cada trabalho, essa recuperação de alguma forma. Para aumentar a capacidade de doar fluidos, e desde que o diretor do trabalho seja pessoa competente, pode-se adotar o processo da aplicação da força primária, o fogo da terra, sobre os centros de força do perispírito, mais ou menos na forma pela qual fizemos sua adaptação às práticas espíritas. Essa aplicação, todavia, não deve ser generalizada pelos perigos que encerra na ocorrência de leviandades, exageros ou falta de conhecimentos apropriados. Vide obra Passes e Radiações do mesmo autor, Editora Aliança, São Paulo. Outra coisa que convém dizer é que os trabalhos de efeitos físicos do ponto de vista espiritual são de categoria inferior e os médiuns dessa espécie, mais que qualquer outros, estão sujeitos a perturbações físicas, psíquicas, obsessões, degenerações. Para evitar isso, é preciso que não entreguem completamente a este gênero de atividade e cuidem, o mais possível, de sua elevação moral. Mais que outros, a vaidade pode perdê-los ou as tentações de benefício material, porque se possuírem mediunidade em boas condições, sofrerão um assédio constante dos curiosos, dos investigadores, dos incrédulos e dos aproveitadores. Este é o campo em que a curiosidade de muitos encontra pasto nem sempre seguida da verdadeira compreensão espiritual, que edifica no íntimo de cada um os fundamentos da fé e os propósitos indeclináveis da reforma moral, que é a base cristã fundamental da doutrina espírita. A produção de fenômenos tem indiscutível utilidade no campo da investigação criteriosa e bem intencionada, mas não deve se transformar em objetivo fundamental de todo o esforço no estudo e na aplicação dos ensinamentos da doutrina. É preciso fugir ao encantamento que o fenômeno exerce sobre os trabalhadores inexperientes ou novatos, bem como do fanatismo muitas vezes obsessionante, que afeta aqueles que não passam dos aspectos superficiais do problema e se agradam, por vaidosos daquilo que lhes atinge a personalidade e que levam na conta de privilégios. E, quanto aos médiuns, é importante saber que devem se esquivar ao comércio de emoções com o invisível,
sem um alvo elevado de benefício ao próximo, ao sentimento de monopolizar ou intercâmbio. Enfim, a busca de sensações e aventuras nesse campo de trabalho, tendo em vista a glória da mediunidade, que não reside no fato de ser o médium instrumento de determinadas inteligências invisíveis ou encarnadas. Sejam mais forem, mas sim, no de cooperar no esforço geral dos dois mundos, para benefício de todos. Os médiuns não são ferramentas cegas, manejadas por operadores exclusivistas, mas instrumentos humildes e fiéis da divindade.